Qual o nome da senhora? Meu nome é Darcy da Silva Vera. Vai dar. Excelência, com todo respeito ao senhor, com todo respeito aos promotores aqui, com todo respeito a todos os advogados, por orientação da minha defesa, eu só vou responder as perguntas que serão feitas pelos meus advogados, Maria Cláudia Seixas e Tadeu Teixeira Teodoro. E eu queria pedir desculpa, inclusive, a todos vocês. Sim, Excelência. Antes, senhora, a senhora não deseja ao menos responder questão de caráter pessoal, idade, família, histórico de vida? Senhora? Isso vai estar dentro do contexto do qual eu vou responder para a minha advogada. Excelência, então, a acusação opta por deixar consignadas as questões que seriam formuladas a respeito da estratégia de defesa. A ré tem a opção de interromper, tá? Se assim desejar, caso uma pergunta desperta interesse. Eu não vou esperar uma resposta da senhora a cada pergunta para não ficar uma coisa maçante, repetitiva. Então a senhora fica à vontade de me interromper, tá? Caso deseja responder alguma das minhas perguntas. Primeiro, minhas questões são atreladas ao relacionamento com as pessoas implicadas. O relacionamento que a senhora tinha com Marco Antônio dos Santos, o relacionamento que a senhora tinha com Maria Zueli, Paulo Vibrante, o relacionamento que a senhora tinha com Sandro Movani, Wagner Rodrigues e André Renz. Respeito do seu ex-companheiro Manderson. Quanto tempo eles ficaram juntos, qual era a renda mensal dele, o que ele fazia, se tinha negócio no exterior, quais eram os seus sócios, ainda que informais, se ele tinha alguma relação com Maria Zueli. A respeito do acordo dos 28 e 35%, e sabia a respeito, se tinha conhecimento do pleito de Maria Zueli acerca dos honorários, se sabia da resistência do sindicato e qual era a posição do Wagner Rodrigues, presidente do sindicato, a respeito. Quanto ao termo de aditamento do acordo assinado pela senhora e o sindicato, que previa pagamentos honorários, pergunta a senhora quem que apresentou os termos de acordo e como o assunto foi tratado. Se a senhora consultou alguém antes de assiná-lo sobre o método de cálculo, houve alguma dúvida a respeito? Houve alguma resistência para assiná-lo? Alguma condição para assinar o acordo? Quando da assinatura, onde e quem estava presente? E o que foi conversado entre os presentes na ocasião? Recebendo de propina, Maria Zueli, seu interrogatório prestado a esse juiz, disse que repassou à senhora mais de 10 mil reais em dinheiro vivo. A senhora recebeu algum valor de Maria Zueli? Quanto no total? Mais 100 mil. Quanto no total? Quando e quantas vezes? De que forma? Direto das mãos de Maria Zueli? Onde? No escritório dela ou na prefeitura? Respeito à execução dos pagamentos dos honorários. Diversos áudios entre Maria Zueli, Sandro, Renz e até com Wagner sugerem que o secretário da administração e também superintendente da CODER, do DAER, diretor da Coab, Marco Antônio dos Santos, exercia forte influência na Secretaria da Fazenda, sobretudo na liberação dos honorários. Por óbvio, a senhora confiava muito em Marco Antônio. Qual era a posição dele a respeito do pagamento dos honorários? Foram 40 pagamentos mensais ao escritório de Maria Zueli, um total de 45 bilhões.
Desses 40 pagamentos, houve o atraso de apenas 3. Havia uma prioridade nesses pagamentos? Em 6 anos, enquanto prefeito de Ribeirão Preto, a senhora teve 3 contas rejeitadas pelo TSE. Os 2 principais problemas apontados nos relatórios foram a falta de medidas de controle de gastos e o não pagamento de dívidas e precatórios judiciais, ou seja, não pagamento de requisições judiciais. Alguns áudios da senhora, captados ao longo das interceptações, revelam a dificuldade que a prefeitura tinha de pagar suas dívidas. Exemplo do contrato do lixo, o corte da folha de pagamento dos funcionários, dos professores e até mesmo os repasses da Santa Casa e do Hospital Beneficência Portuguesa. Pergunto novamente, não havia prioridade no pagamento dos honorários do Eli, considerando que apenas 3, ainda num lapso não mais do que um mês, pagamentos atrasados? Gastos e dívidas da senhora. No último mandato, 2013 a 2016, a senhora acumulou dívidas particulares. Quando? Com o quê? Nesses 4 anos, quais foram os principais gastos que a senhora fez? Carros, terrenos, viagens, casa. A residência onde a senhora reside é própria ou alugada? Foi adquirida quando e por quando? O imóvel onde a senhora mora, estrutural e esteticamente, hoje ele se encontra da mesma forma como foi adquirido? Nesse período, 2013 a 2016, alguém era dependente da senhora? Pagava escola? Quanto? Quem é Robério Alexandre Babilônio? A senhora pagava pelos seus serviços? Quanto? De que forma? Em depoimento prestado à Procuradoria-Geral de Justiça, Robério disse que recebeu vários pagamentos da senhora em 2016, que variavam entre 5 e 10 mil reais, todos em dinheiro, depósito de dinheiro em caixa eletrônica. É verdade? Analisando as contas da senhora, não se detectou nenhum saque desse valor. De onde veio esse dinheiro, então? A senhora que pedia para Maria Sueli, ou ela que oferecia? Maria Sueli algum dia negou um empréstimo ou repasse de valores? Sempre que quisesse, a senhora podia, em qualquer valor? Maria Sueli nunca pediu o favor para influenciar na liberação dos honorários, quase nunca atrasado. Se for um empréstimo, se isso foi um empréstimo, o senhor vai receber um empréstimo, como? Quanto seria pago, devolvido? A senhora ganhava por volta de 13 mil reais de salário por mês. Quem precisava desse valor no empréstimo? A senhora gastou com o que? Sendo um empréstimo, levando isso em consideração, por que não foi depositado direto na conta, senhora? E não em cheque? Foi dada alguma garantia ou feito algum contrato? Quem não fez contrato, acaso o valor recebido fosse empréstimo? Constou da declaração do imposto de renda da senhora? Respeito de um advogado chamado Dr. Alcides Gabriel da Silva. Ele recebeu 140 mil em cheques do escritório Librandi e Librandi. Foram várias ações judiciais que atuou para a senhora, algo que se aproxima a uma centena de processos, todos por procurações da senhora ou estabelecidas por Marco Antônio dos Santos. No depoimento prestado ao HF, o Dr. Alcides disse que, aspas, por ocasião da cobrança dos honorários, Marco Antônio dos Santos lhe entregou, de uma só vez, 3 cheques assinados de titularidade do escritório Librandi e Librandi Advogados Associados, um preenchido no valor de 20 mil e 2 de 60 mil, dizendo ser parte do pagamento em nome dele, Marco Antônio, e de Darcy Pedro. Como que a senhora explica isso? Foram apreendidas anotações da contabilidade da propina no escritório de Sandro Covani. O que a senhora quer dizer a respeito? Da mesma forma, foram apreendidas algumas anotações com Maria Sueli, que fazem referência a valores repassados à senhora e a Marco Antônio dos Santos. O que a senhora tem a dizer a respeito
Por hora, Excelência, essas são as questões e a acusação. Imagino que a sociedade verão-preto gostaria de esclarecer. Doutor André. Doutor Júlio. Sem perguntas, Excelência. Doutora Fabiana, doutor Maria. Sem perguntas. Doutor Daniel, doutor. Sim, Excelência, gostaria de consignar minhas perguntas, independente da resposta da interrogante no seu direito de permanecer em silêncio. Senhora ex-prefeita, a senhora recebeu envelopes com dinheiro vivo da doutora Maria Zueli Brandt? Senhora ex-prefeita, considerando o seu depoimento na Procuradoria-Geral de Justiça na capital deste estado, que a senhora disse que os seus únicos rendimentos nesses anos de governo foi o seu salário de prefeita, a senhora poderia explicar a movimentação bancária acima de R$500 mil e acima, inclusive, das suas contas bancárias, acima dos seus vencimentos? Senhora prefeita, sabe por que a doutora Maria Zueli Brandt emprestou mais de R$1 milhão, segundo o seu próprio secretário Marco Antônio, ao próprio secretário Marco Antônio? Senhora ex-prefeita, a senhora poderia explicar por que advogados da senhora na área civil foram pagos pelo senhor Marco Antônio com cheques da doutora Maria Zueli Brandt e entregues pelo senhor Marco Antônio? Essas são as minhas perguntas, Excelência. Sem perguntas, Excelência. Bom dia a todos. Bom dia, Darcy. Bom dia. É exatamente assim que se dirige aos juízes, aos promotores, aos advogados aqui presentes. Você usou a palavra respeito, porque todos nós aqui merecemos o respeito. Pena que você não teve o mesmo quando você se dirigiu a essa Casa de Justiça para cumprir uma determinação do tribunal. Agora você pediu desculpa a todos. Você não deve pedir desculpas quando se faz uso de um direito constitucional, legítimo, que é o direito do silêncio. Gostaria de me tranquilizar e gostaria também de ler o que diz o parágrafo único do artigo 186 do Código de Processo Penal. Diz o seguinte: o silêncio que não importará em confissão não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Então, eu gostaria que você se mantivesse calma, não se intimide aqui. Aqui é um local sagrado, onde a partir de agora você vai responder o que a sua defesa técnica entende ser cabível e discutível nesse processo. Tudo bem? Posso começar? Pode começar. Você já foi processada ou condenada em processo crime? Não, nunca. Quanto você ganha atualmente? Atualmente eu não ganho nada porque estou presa, né? E antes de ser presa? Antes de ser presa eu ganhava um salário de R$17 mil, que daria em torno, com desconto do imposto de renda, em torno de quase R$13 mil. Darcy, você tem filhos? Tenho 4 filhos e um neto. Eu tenho uma filha de 20 anos, Mel Moara, uma filha Vitória de 21 anos, um filho Leandro de 25 anos, uma filha Mônica de 32 anos e um neto Antônio de 4 anos. Algum de seus filhos depende economicamente de você? Antes de eu ser presa, dependia. O meu filho morava comigo, minhas filhas fazem faculdade em São Paulo e eu as ajudava. Darcy, antes de eu ler a denúncia, eu preciso relatar o nome das testemunhas de acusação desse processo crime. De forma que eu vou indagar se você as conhece e se as conhece, se tem algo contra essas pessoas.
Se eu tiver essa denúncia, você tem. Tem ela aqui, deixa eu ver. Eu tenho ela agitada aqui. Só que eu dei um nome. Só rol? Eu tenho. É aqui. Não, eu peço para mim. Tá certo. Foi. Obrigada. Já que eu não vou lá, não vou. Ah, não é. Imagina isso. Se você conhece, ou se você conhece, tem alguma coisa contra, doutor Flávio Reis, delegado da Polícia Federal? Doutor Flávio, conheço. Nada contra. Senhor Luiz Alésio Janones, agente da Polícia Federal? Conheço e esse eu sou contra. E me sinto extremamente prejudicada, porque, doutora Cláudia, esse rapaz, ele estava cuidando das investigações, ele estava conduzindo as investigações, ele é casado com uma moça que foi indicada para o governo com o nome de Cristiane Dutra. Essa moça trabalhou no governo, não me lembro se foi na Coab e depois na Coderp, ela compunha o corpo jurídico da Coderp. A Coderp estava sendo investigada, ele estava na condução dessas investigações, poderia ter sido dado por suspeito, não comunicou, continuou fazendo as investigações e eu me considero sim prejudicada, porque lendo o relatório dele aqui, eu vi que foi parcial e está contaminado. Senhor Rony Cláudio Pires, agente da Polícia Federal? Conheço, tenho nada contra, não. Silvia Petrocelli, funcionária da Prefeitura? Silvia Petrocelli, conheço e não tenho nada contra. Lucinéia Agonísio Godoy? Conheço, nada contra. Carmen Lúcia Gouveia Zeotti, funcionária da Prefeitura? Conheço também, nada contra. Rosimeire Duossi? Conheço, nada contra. Leandro Alves Vibrante? Conheço, nada contra. Jocelina Pereira da Silva? Qual é o meu nome? Jocelina. Não conheço, mas também não tenho nada contra. Marcos Horizonte? Conheço e nada contra. Darcy, antes de eu entrar nos questionamentos propriamente ditos, eu preciso te indagar se você leu a denúncia, se você tomou conhecimento da denúncia. Sim, li, tomei conhecimento, mas não concordo com a denúncia. Darcy, quando você conheceu o Dr. Marco Antônio dos Santos? Eu conheci o Dr. Marco Antônio dos Santos na Vila Tibério. Ele frequentava uma casa religiosa, uma casa kardecista, onde eu me inscrevi para fazer o curso. Ele era um dos professores nesta casa e eu já era vereadora. Nessa época eu convidei ele para trabalhar comigo na Câmara Municipal. Eu não me lembro em que mandato ele veio. Ele veio trabalhar na Câmara, ficou um período comigo. E depois ele ficou um período na assessoria técnica legislativa. Depois ele trabalhou comigo como deputada estadual e depois eu o convidei para trabalhar na prefeitura de Ribeirão Preto, quando assumiu o cargo de prefeita. Como foi sua relação com ele? Relação de muito respeito. Eu sempre confiei muito no Dr. Marco Antônio, ele sempre mostrou um trabalho com extrema lisura, desempenhou um bom trabalho.
E como ele tinha muito conhecimento na área técnica legislativa, eu convidei para que viesse trabalhar comigo. Inclusive, o doutor Marco Antônio, pelo fato dele ter trabalhado na Câmara Municipal, conhecer muito sobre leis, ele também desenvolveu a questão política, mostrou uma grande desenvoltura politicamente. E foi por isso que eu aproveitei esse conhecimento dele, essa desenvoltura, para convidá-lo para trabalhar comigo na Prefeitura de Ribeirão Preto. Quando conheceu a doutora Maria Zueli Librandi? Eu conheci a doutora Maria Zueli Librandi na Câmara Municipal, mas ela assumiu um papel de destaque mesmo quando ela foi indicada para participar do corpo de transição do governo Elson Gasparini para o meu, de 2008 para 2009. A doutora Zueli foi convidada, fez parte dessa equipe de transição que era conduzida pelo ex-vereador e ex-secretário de governo Paulo Sacchi, porque ela tinha um grande conhecimento na questão de direito administrativo. A Zueli também dominava muito a questão de direito sobre prefeituras e principalmente pelo conhecimento dela na área do funcionalismo público. Como era a sua relação com ela? Era uma relação profissional, apesar de que o trabalho nos aproximava muito. Mas eu não tinha uma relação pessoal contínua com ela. Era uma relação profissional e o trabalho sempre nos mantinha perto. Quando a doutora Maria Zueli foi indicada para compor a equipe de transição, a senhora tinha conhecimento de que ela possuía uma ação milionária contra o sindicato dos servidores? Eu não me recordo desse fato, mas isso eu não veria nenhum tipo de problema, porque a doutora Maria Zueli tinha uma discussão, era com o sindicato, e não era com a prefeitura. Em algum momento, essa ação foi óbice para o desempenho de qualquer atividade profissional da doutora Maria Zueli dentro da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto? Não, eu não me lembro de nenhuma queixa sobre esse aspecto. Quando conheceu o doutor Sandro Rovani? Eu conheci o doutor Sandro Rovani na Câmara Municipal, apresentado pelo Wagner, quando Wagner era candidato a sindicalista, a presidente do sindicato. Depois o doutor Sandro trabalhou no processo de adoção da minha primeira filha. Ele fez a adoção apenas de uma filha, da minha primeira filha. Trabalhou também para mim em alguns processos e também trabalhou em alguns processos da ONG que nós fundamos na época lá atrás. Hoje já faz mais de 10 anos que eu não sou presidente da instituição e me mantive afastada pelo fato de ter sido deputada e depois prefeita. Como foi a sua relação com o Dr. Sandro Rovani? Era uma relação de advogado e cliente. Quando conheceu o senhor Wagner Rodrigues? Eu queria voltar na questão do Sandro, era advogado e cliente, mas tem uma coisa que eu quero deixar claro. Como as nossas filhas eram pequenas e da mesma idade, quando crianças, elas eram amigas. E a esposa do Sandro trabalhou também comigo. Quando conheceu o senhor Wagner Rodrigues? Conheci na Câmara Municipal pela atuação que ele tinha na área sindical. Na época que a senhora ainda era vereadora? Eu era vereadora. Como foi a sua relação com ele? Eu não tinha uma relação com ele. O contato que eu tinha com ele são contatos institucionais. Conhece o doutor André Soares Reis? Nunca vi, não sei nem como ele é. Recorda-se de como se iniciaram as tratativas para a redução dos juros que incidiam sobre a verba dos 28,35%? Eu me recordo que, na época, o Jamil tinha me dito, acho que era o Jamil que era o secretário de governo nessa época, que havia sido procurado pelo Wagner com uma proposta que era a redução dos juros incidentes de 6% para 3%, desde que a prefeitura viabilizasse os processos do 5,15% e também a implantação do plano de cargos e carreira. Existiram reuniões
para tratar de tal assunto? Se existiram, quem participava dessas reuniões? Existiram reuniões, sim, porque eu não conseguia compreender como é que essa questão do desconto poderia viabilizar viabilizar a outra condição, a condição da prefeitura ceder para poder implantar os dois planos, o de cargo e carreira, e também cumprir o acordo de 5.15. Era um pouco confuso para mim nessa época entender isso, por isso que houveram muitas reuniões nesse sentido. Quem participava dessas reuniões, né? Geralmente o departamento jurídico e secretários. Antes do acordo ser concretizado, a senhora teve acesso a pareceres técnicos que indicavam a viabilidade desse acordo? Se sim, quais? Sim. O jurídico acenou de que era possível e de que era viável. E a Secretaria da Fazenda, através do auditor fiscal, que era o Marcos Berzotto na época, ele fez a planilha, mostrando uma economia para o município de quase 70 milhões de reais. O que a motivou a fechar esse acordo? Os documentos que a senhora recebeu indicavam que o acordo traria economia para o município de Ribeirão Preto? O que me motivou foi a economia, porque estava ali mostrado na planilha que era uma economia de mais ou menos 69 milhões, 700, em torno de quase 70 milhões de reais. Então foi a economia que me motivou. Isso estava testado? Estava testado pelo jurídico e também pelo auditor fiscal da Secretaria da Fazenda Pública. Como ele se chama? Ele se chama Marcos Berzotto. Inclusive, doutora Cláudia, eu até separei aqui, eu gostaria de ler, que ele disse aqui em juízo, ele foi perguntado pelo Ministério Público quanto à metodologia, ele explicou que a metodologia era a mesma do tribunal, ele explicou também, em um dos trechos que o Ministério Público faz aqui, ele fala o seguinte, e nós, da auditoria, participamos também. O que aconteceu? Ele fala da Secretaria de Habitação, fala da Prodep, que fez a primeira, e depois fala que nós, da auditoria, participamos também. O que aconteceu? Foi uma dificuldade imensa de se entender a metodologia para se fazer esses pagamentos aos servidores. E o que aconteceu? Por que se inicia em 2013? Ele mesmo falando. Porque a gente não conseguia quebrar no meio do ano, tá? Aí ele fala assim, então foi por isso que não foi ninguém que me pediu. Ele disse isso aqui, não foi ninguém que me pediu. Foi o entendimento que eu tive na época de fazer. Aí o Ministério Público pergunta, e a segunda tabela, foi o senhor que fez? A de 6%? Ele diz, isso. Em outro trecho aqui, o Marcos Berzotto é perguntado pelo Ministério Público. Mas nesta sala aqui, senhor Marcos, o senhor é o único que tem aptidão técnica para esclarecer isso? Aí ele diz, eu teria total aptidão técnica, com todo respeito, eu sou um perito contábil e sou formado. Darcy, com relação ao acordo entre a doutora Maria Sueli e o sindicato dos servidores municipais para pagamento dos honorários, poderia explicar qual foi a sua participação nesse acordo? Eu não tive nenhuma participação na discussão da questão dos honorários. Eu tive participação quando eu assinei o termo do aditivo do acordo, que eu fiquei sabendo depois de assinar, de que o sindicato cedeu os juros para a doutora Maria Sueli para pagamento de dívida. Vou voltar um pouquinho. Recorda-se de ter encontrado com o Sr. Wagner Rodrigues para a assinatura de algum documento referente ao acordo? Doutora Cláudia, esse acordo já estava na Secretaria de Governo e ele já tinha sido mandado assinado. Quando eu peguei esse documento, eu chamei o doutor Marco Antônio e falei para o doutor Marco Antônio, está certo
Aí o doutor Marco Antônio falou, está certo. Ele falou, inclusive, a redução dos juros está aqui, de 6% para 3%. Eu perguntei, e os cálculos? Ele disse, os cálculos foram feitos pelo auditor fiscal da Fazenda, não foram feitos pela Secretaria da Administração. Mas esse acordo ainda vai para o Judiciário dar o aval, e aí, depois do Judiciário dando o aval, é que a gente vai ver se vai fazer, vai poder cumprir esse acordo. Portanto, o que aconteceu? Esse documento ficou uma via na prefeitura e a prefeitura mandou outra via para o sindicato. Então, isso lhe foi enviado, né? Você não estava... Estava no governo, esse documento estava no governo e o Wagner já tinha mandado assinar. Tá. O que acontece? A documentação ela tramita por todas as secretarias e depois ela vai para o governo. Chegando no governo, depois de muito mastigado, depois que todo mundo analisou, é que vai para a minha mesa. O que acontece é que quando vai para a minha mesa, geralmente eu não assinava os documentos na hora. O que eu fazia? Eu ligava se eu tinha alguma dúvida para o secretário técnico da época, seja esse ou seja aquele, ligado a qualquer projeto, até para tirar qualquer dúvida minha, mesmo porque a minha formação é jornalista, e o engenheiro que entende de engenharia, o jurídico que entende da parte jurídica, a área contábil que pode responder sobre a área financeira. A prefeitura, quando chega para mim, são os técnicos e as pessoas que trabalham na prefeitura é que me enviam. Então você não assinou isso no dia. Provavelmente depois a prefeitura... Eu acredito que não assinei no dia, mas eu assinei o documento. Tá? Agora, retornando à questão dos honorários, né? Você já levou aqui que você não teve nenhuma participação na discussão desses honorários, né? E isso, obviamente, ficou entre a doutora Maria Sueli e o sindicato. Concorda? Você participou de alguma discussão sobre o pagamento desses honorários? Não. O que aconteceu foi o seguinte, eu vou voltar aqui. Eu só participei na hora que eu assinei o termo de aditivo. Da discussão de honorários era um assunto particular, que era entre sindicato e doutora Maria Sueli. O pagamento desses honorários refletia, de alguma forma, sobre as finanças do município? Não, porque o dinheiro era descontado dos servidores. Então, se o dinheiro era descontado dos servidores, se não caísse na conta dela, de todo jeito o dinheiro ia para o servidor. Com relação ao pagamento dos 28,35% aos servidores, o que pode explicar? Eu sempre disse, as pessoas e a imprensa que deve se lembrar, que eu falei que esse era um presente de grego que a administração Elson Gasparini tinha deixado para mim. Esse acordo, Vossa Excelência, começou a ser pago em 2008. Pagou setembro, outubro, novembro e dezembro. Começou com juros de 1,2% da dívida. Isso em 2008. Aí, em 2009, ele foi para 5%. Em 2009. Em 2010, sim, foi para 6%. 2011, 7%. 2012, 8%. Em 2012, 8%. Em 2013, ele ia para 9% do total da dívida. Era uma dívida muito alta e inviável, por isso que eu disse que era um presente de grego. Então, essa dívida gerava desequilíbrio econômico para o município? Sim, porque era uma dívida gigantesca. E além de ser uma dívida gigantesca, era uma dívida que era paga com parcelas mensais e também era um pagamento milionário. Só que era uma questão judicial e não tinha o que fazer. Tinha que se pagar. A determinação judicial diz o seguinte, se tem, é para cumprir. E se cumprir, é para cumprir, sem reclamar e sem atrasar. Poço dos Altos, uma reunião entre o promotor de justiça, Dr. Sebastião Sérgio, e a senhora, a respeito do pagamento desses 28,35%. A que se refere essa situação? Eu vim aqui no Ministério Público participar de uma reunião sobre saúde.
E aí o doutor Sebastião estava na sala, participou dessa reunião e foi para a sala dele. Quando chegou na sala dele, eu fui até lá. Aí eu entrei na sala e perguntei, doutor Sebastião, eu queria falar com o senhor. A prefeitura está numa crise financeira, fui falar da situação da prefeitura. E toquei no assunto dos 28,35, isso depois que a gente assinou o termo de aditivo do acordo. Quando eu falei sobre esse assunto, ele disse assim, Darcy, eu já sei sobre isso, inclusive eu tenho conhecimento sobre isso, e essa dívida é astronômica. O que poderia ser feito aqui seria estudar a possibilidade da redução desses juros ou desses cálculos. Isso poderia ser revisto. Aí eu gostei da ideia, liguei para o Marco Antônio, coloquei o Marco Antônio com ele na linha, ele falou com o Marco Antônio. Na hora que ele desligou o telefone, ele pegou e disse assim para mim, eu mandei um ofício para um rapaz chamado Perianês. Você poderia ver com o Marco Antônio se seria possível que a FEA USP pudesse fazer para a gente esse levantamento, que eles têm condições de fazer o levantamento? Eu disse, posso. Ele pegou um papelzinho assim, pequeno, e escreveu Perianês. Me deu o papelzinho. Esse papelzinho estava na minha casa. Acho que ainda está na minha casa. Não me lembro. Então, eu peguei esse papelzinho, levei lá para a prefeitura, saí daqui, levei para a prefeitura municipal, quis saber quem era o Perianês, que até então eu não sabia quem era o Perianês. Perianês era o Tomás, que trabalha na Secretaria da Administração. O sobrenome dele é Perianês. Quando eu fiquei sabendo que era o Tomás, eu falei para o doutor Marco, o promotor disse que mandou um ofício aqui para a administração. Eu gostaria que o senhor conversasse com o Tomás para que ele encaminhasse todos os documentos que o promotor precisasse para dar prosseguimento a esse processo. Agora, depois disso, eu não sei mais o que ele fez. Mas queria também deixar claro, doutora Cláudia, que não foi só essa vez que eu procurei o doutor Sebastião, não. Eu procurei o doutor Sebastião outras vezes para comentar sobre essa dívida, porque mesmo depois do termo de aditamento, essa dívida era realmente, como eu disse, parcelas mensais e gigantescas. Eu cheguei a falar com ele muitas outras vezes. Eu estive nesse fórum aqui, antes do termo de aditamento. Na época, o doutor Júlio estava na Secretaria da Fazenda. O doutor Júlio Spalador, ele era juiz. Ele estava na Secretaria, aqui, acho que na primeira fazenda, na primeira vara fazendária. E aí eu falei com ele, ele disse, Darcy, esse assunto tem que partir do sindicato, mesmo porque os juros e o dinheiro que esse pessoal recebeu, eles venderam para os bancos. Então tinha que partir do sindicato. Depois eu ainda conversei, acredito que depois do termo de aditamento do acordo, eu vim aqui, eu conversei, se eu falhar nos nomes, eu gostaria que a senhora me corrigisse. Se eu não me engano, doutor Reginaldo, Reginaldo, o Celeia, o Selene, ou alguém que ele chamou lá, chegou a participar de uma reunião comigo. Mas, assim, pode ser que eu me confunda assim, nos nomes. Cheguei a falar também disso, mas também o assunto não deu prosseguimento. Então, era de seu interesse rever essa situação? Doutora Cláudia, era tanto do meu interesse, como de qualquer prefeito que sentasse lá, como prefeito em 2013. Porque esse acordo começou tendo, a proposta do ofício do sindicato chegou em março. O termo do aditamento do acordo foi feito em agosto. Depois foi mandado para o judiciário. Ficou aqui, então ficou março, abril, maio, junho, julho, agosto. Quase 6 meses na prefeitura. Depois veio para cá. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ficou aqui quase 5 meses. O doutor Júlio só encaminhou para a prefeitura, se eu não me engano, se foi final de dezembro ou no início de 2013, para a prefeitura não, para a Secretaria dos Negócios Jurídicos, pedindo para cumprir, mandando cumprir. A Secretaria dos Negócios Jurídicos mandou para a Secretaria da Fazenda. Então, sabia que você tinha conhecimento que qualquer interrupção ou redução nesses pagamentos poderiam atingir
os honorários da doutora Maria Zueli? Eu imagino assim que sim, porque como ela recebia dos servidores públicos, qualquer coisa que acontecesse a eles refletiria diretamente nela. Quem fez os cálculos que davam suporte ao pagamento desses créditos? Esses cálculos foram elaborados na gestão anterior? Esses cálculos foram feitos na gestão anterior, em 2008, pelo então prefeito Elson Gasparini. Quero deixar claro, quem começou a pagar esse acordo foi o Elson Gasparini, em 2008. Então eu disse que era um presente de grego que veio para o meu governo. O cálculo original, o cálculo mãe desse projeto, desse acordo, veio da gestão do Elson Gasparini. Por isso que eu falo que é um presente de grego. Com relação aos cálculos de redução dos juros, né? Quem os fez possuía aptidão técnica para realizar esses cálculos? Dos juros, né? Os juros foram feitos na minha gestão, como nós que conseguimos o desconto, como nós que conseguimos abaixar essa dívida. Quem fez os cálculos foi o Dr. Marcos Berzotti. Ele é auditor fiscal da Secretaria da Fazenda, ele é funcionário público concursado, funcionário público de carreira, ele tem formação técnica para isso, tem aptidão, tem conhecimento e é professor, inclusive, na área. Não foi, a senhora já respondeu que não. Só para confirmar para o juiz. Foi você que solicitou a feitura desse cálculo? Não foi não. Darcy, antes de se iniciarem os diálogos para a celebração do acordo de redução de juros, teve alguma reunião, você, com o doutor Sandro, com o senhor Wagner, com a doutora Zueli, doutor Marco Antônio ou doutor Henriques, onde lhe foi oferecida alguma vantagem para assinar esse acordo? Doutora Cláudia, eu nunca vi André Henriques. Eu nunca me reuni com ele. O Sandro e o Wagner, eu me reunia com eles e foram poucas as vezes, nesses últimos 8 anos, para discussão em época de dissídio. Não me lembro em nenhum momento de ter me reunido com a doutora Maria Zueli Grande para falar sobre esse assunto. Quero deixar claro, nunca foi me oferecida vantagem e nem proposta ilegal. As únicas reuniões que tive foi com técnicos, inclusive atestada pelo jurídico. Alguma vez você recebeu dinheiro da doutora Maria Zueli? Se sim, pode explicar em qual situação, por quê? Sim, recebi dinheiro da doutora Maria Zueli, recebi a título de empréstimo e posso explicar por quê. Quando teve uma época em que, inclusive foi muito divulgado, que eu fiquei 3 meses sem pagar a conta de água da minha casa. Porque a prefeitura tinha vendido a conta a conta dela, o banco, era o Santander que fazia antes. E quem comprou foi a Caixa Econômica Federal. Então houve uma transferência de banco. E eu esqueci naquela época, por falta mesmo de prestar atenção, de passar para o débito automático para a Caixa Econômica Federal, porque a gente passou a receber os nossos salários através da Caixa Econômica Federal. Esqueci de pôr no débito automático. E aí virou aquela repercussão, aquela que a mídia explorou bastante, de que eu não havia pago água. Aí cheguei na prefeitura, a doutora Maria Zueli disse que não tinha nada com isso, mas se ela poderia falar comigo a respeito desse assunto. Falei, doutora, pois não, pode falar. Ela disse, olha, prefeita, não fica bem para a senhora, como prefeita, não pagar uma conta d'água. É muito feio, ficou muito feio, é vergonhoso isso para a senhora publicamente. A senhora está precisando de dinheiro para pagar essa conta d'água? Eu falei, não. Isso foi realmente desorganização de minha parte. Ela falou, então, quando a senhora precisar, a senhora pode contar comigo, pode me chamar para que esse tipo de coisa não venha acontecer.
Mesmo porque é muito feio uma prefeita ir para protesto, uma prefeita ir para SPC, e não fica bem o nome da senhora ser protestado, porque a senhora assina pela prefeitura. Eu disse, ok, agradeço, muito obrigada. Naquele primeiro momento eu não peguei, não. Depois, quando eu me vi apertada em outra vez, ela me viu com uma conta que era do cartão de crédito, ela viu que eu estava nervosa, e ela perguntou, o que está acontecendo? Eu falei, tem que pagar essa conta e não tenho dinheiro. Ela disse, você quer como empréstimo? Ela falou, eu empresto para as outras pessoas, eu posso te ajudar. E naquela hora... Você poderia nominar para quais pessoas ali ela emprestava ou não? Posso? Só um minutinho. Aí ela disse assim para mim, você quer que eu te dê empréstimo para que você possa pagar o seu cartão de crédito? E eu disse, eu gostaria sim, porque senão meu nome vai para o SPC ou com o risco de não conseguir mais pagar essa conta, porque era juro sobre juro. E ela me emprestou. Ela não só emprestava para mim, doutora Cláudia, ela emprestou para muita gente na prefeitura. Inclusive funcionários da própria prefeitura e que eu sabia. E que eles também souberam que depois ela emprestou dinheiro para mim. Ela ajudava. Todo mundo que ia lá com rifa, ela ajudava. Ela ajudava uma senhora que ia lá todo mês, chamada Maria José, pagava a conta de luz dessa Maria José. Ela ajudava o pessoal com qualquer entidade que fosse lá vender qualquer coisa que ela soubesse, ela também ajudava. E aí ela ajudava dando. Aí eu perguntei para ela uma vez por que ela estava fazendo isso. Aí ela disse que ela tinha uma promessa com Nossa Senhora Aparecida que tinha ajudado muito ela. Outras vezes, ela pegou, depois que eu saí da prefeitura municipal, eu fiquei sabendo que, inclusive, nós estávamos reformando o prédio do CETREM, foi ela que comprou os pisos para o prédio do CETREM. E ninguém havia me dito isso antes. Ela ajudava ONGs, ajudou a ONG que eu fundei, ajudou outras ONGs, acho que inclusive a ONG da Helenice, não sei se hoje faz o mesmo trabalho, mas fazia um trabalho com moradores de rua. Eu não peguei empréstimo só dela, eu peguei empréstimo de banco, peguei empréstimo de outras pessoas, peguei empréstimo do Santander, peguei vários empréstimos, se quiser saber a origem, da Caixa Econômica Federal. Então não era só para mim que a doutora Maria Zoili emprestava. O que ficou acordado? Eu disse a ela que pagaria no final do mandato. No final do mandato eu teria férias para receber. E ela foi me emprestando. As quantias, já que o promotor perguntou, eram assim, de 5, 10, 15 e até 20 mil reais. Portanto, eu digo aqui... Quanto a senhora pegou empréstimo? Mais ou menos na casa de 120 mil reais. Eu não sei o valor correto, mas mais ou menos na casa de 120 mil reais foi o que eu peguei de empréstimo com ela. Só mas eu gostaria de deixar claro... A senhora pagou esse empréstimo? Não paguei, estou presa. Não recebi nem as férias. Só queria deixar claro aqui. Essas pessoas que ela pegou também trabalhavam comigo. Eu me lembro aqui... Eu me lembro aqui de 9 pessoas. Você pegava esses empréstimos, então, para pagar suas dívidas pessoais? Era coisa pessoal. Tá, ok, não precisa. Tá? Você pode nominar algumas pessoas? Doutora Cláudia, eu fiz aqui, mais ou menos que eu me lembre, deu 9 pessoas. Nove pessoas, mais ou menos. Eu não gostaria de dizer o nome, porque pode ser que eu cause algum constrangimento a alguém, e pode ser que também eu esteja equivocada com algum nome aqui, mas me lembro agora claramente de 9 pessoas na prefeitura que pegaram também empréstimos com a doutora Maria Zoili. Queria só dizer por que eu não falei isso antes. Por que eu não disse isso antes, Excelência? Eu fiquei com muita vergonha de tudo que estava acontecendo. Era muita mentira, misturado com verdade. E também não ficava bem
E era muito constrangedor para mim, como prefeita, porque você está no cargo de prefeita, parece que te dá um status. Mas no cargo de prefeita, você pedir para uma pessoa é constrangedor. Mas eu pedi sim. E não confirmei na época, porque falavam que eu tinha fazenda em Cajuru, que eu nunca fui. Falavam que eu tinha casa em Miami, que eu nunca fui. E como misturou um monte de mentira com verdade, eu fiquei assim numa situação constrangedora, porque eu não sabia o que fazer naquele momento. Mas eu peguei sim empréstimo com a doutora Maria Zoili para pagar no final do meu mandato, com as férias que eu tinha para receber. E confirma aqui que era dinheiro dela. Ela disse que era dinheiro dela, por isso que eu peguei. Bem, a senhora sabe se o doutor Marco Antônio recebeu dinheiro de doutora Maria Zoili? Não, não sei. Conhece, bom, isso aqui a senhora não quer nominar, mas a senhora sabe, tem conhecimento, se outras pessoas receberem dinheiro da doutora Maria Zoili? Receberam. Se ela costumava emprestar, dar alguns dinheiros Ela costumava a tanto... entidades, é só confirmar, a senhora tinha esse conhecimento. Tinha esse conhecimento. Só para esclarecer, doutora Cláudia, ela emprestava, mas ela também dava. Tá. No caso do CETREM, ela deu. No caso das pessoas que iam lá, quero até falar sobre isso. Entrando na prefeitura, excelência, tem na sala ao lado, quando se sobe a escadaria, um negócio chamado Serviço de Atendimento ao Munícipe. Quem trabalhava lá era a Ione. E tinha outros lugares que trabalhavam outras funcionárias que também trabalhavam na questão social, porque eu vim da área social. Apesar de jornalista, eu sempre trabalhei na área de assistência social. E a Ione atendia essas pessoas. Então, quando a doutora Zoili tomava conhecimento de algum caso mais grave, ou compra de fralda, ou de medicamento, ou de passagem de gente para Nordeste, ou de comprar qualquer coisa de última hora,